Falou em dieta, você já vem correndo, né? Porque quem sabe você quer copiar ou quer aplicar novamente uma dieta na sua vida, mas não é nada disso. Chega mais, vem aqui pertinho, aumenta o som da TV. É hora de tentar entender por que dietas não funcionam por longo prazo. Você vai entender qual é a melhor dieta para você. Fica ligado, esse é o seu momento, é hora de vida e saúde na sua vida. E antes de começar, eu trago aqui um pensamento de Confúcio que disse o seguinte: não corrigir nossas falhas é o mesmo que cometer novos erros. E vamos combinar, né? Ninguém gosta de errar sucessivamente. A gente quer um momento de vitória, a gente quer acertar uma vez na vida. Então tá na hora de corrigir algumas rotas que talvez você tenha tomado na inocência, sem planejar direito. Corrija para que você não cometa novos erros. Dr. Luiz Fernando Sela está aqui com a gente, hoje falando um pouquinho sobre as dietas, quais são os riscos da gente ingressar, mergulhar de cabeça em uma dieta nova, uma dieta sem muito estudo, sem muito preparo, e você vai entender que a dieta é importantíssima para o nosso corpo. Dr. Luiz, tudo bem? Tudo bem, Teru? A gente vai começar aqui no lugar diferente hoje do programa, porque quando a gente pensa em dieta, a gente pensa em eliminação de gordura. Sim. Só que a gordura e o carboidrato também, que tem sido muito vilanizado, tem papel na nossa vida, tem importância. Tem sim, Teru. Quando se fala em dieta hoje, tem vários tipos, tem milhares de dietas, mas as principais dietas que estão disponíveis ou restringem a gordura ou restringem o carboidrato. Sim. Em resumo, são essas as duas coisas. Eu acho que para a gente começar essa discussão, a gente primeiro poderia entender qual é a função deles no nosso organismo. Tá, vamos lá. A gente sabe que o corpo precisa de combustível, né? Como um carro, o carro tem um combustível que pode ser o álcool, pode ser a gasolina, né? Pode ser o óleo diesel. E esse combustível entra em contato com a faísca do carro, né? Com a ignição. Ele entra em combustão, gera energia para esse motor funcionar. Poder rodar. No nosso corpo é a mesma coisa. Um combustível, que no caso pode ser a glicose, que é um carboidrato, ou a gordura, eles entram em contato com o oxigênio, entram em combustão, ou seja, queimam e produzem energia. Energia para quê? Para o coração bater, para o cérebro pensar, para o intestino funcionar, ou seja, para todas as funções do corpo. Acontece que, às vezes, a gente exagera nesse combustível, doutor. Por isso que a gente tem necessidade, e olha, final de ano, normalmente a gente ganha peso, porque a gente se desculpa, né? Tô de férias, ralei o ano inteiro, não, vou encontrar com minha família, vou encontrar com os meus amigos, eu não vou pensar em restrição, eu quero mais me esbaldar. E diferente do tanque de combustível de um carro, parece que a gente tem uma capacidade elástica de acumular esses combustíveis. Qual é o problema desse acúmulo? As pessoas hoje estão comendo mais do que deveriam e gastando menos do que deveriam. A sociedade de hoje, ela nos favorece uma vida sedentária, então a gente faz cada vez menos atividade, a gente gasta cada vez menos calorias, porque a gente anda de carro, a gente pede comida pelo aplicativo, a gente tem muitas facilidades que ajudam a nossa vida, mas que não fazem a gente gastar calorias. E a comida de hoje é uma comida muito processada, muito industrializada, com muita gordura, com muito açúcar, com muito sal. Então, são alimentos altamente energéticos. Então, a gente come demais, a gente gasta de menos e a gente come também para satisfazer coisas que não são fome verdadeira, né? Desejo, não necessidade. O Dr. Cedro vai falar sobre compulsão alimentar. Muitas vezes nós comemos para alimentar as emoções. E aí nós acabamos comendo demais. A conta que eu faço é a seguinte, doutor, como leiga, não como uma especialista da saúde, é a seguinte. Bom, se eu tenho combustível sobrando demais aqui, ali ou no todo, será que eu não posso, de repente, desligar aí a ingestão de combustível para aproveitar esse combustível já acumulado aqui em forma de gordura no meu corpo? Então, o principal objetivo das dietas normalmente é reduzir a quantidade de energia que você consome. Então, você passa a comer um pouco menos de calorias e isso vai te favorecer um processo de emagrecimento. O grande problema é,
não adianta só contar calorias, porque a caloria pode vir de diferentes fontes. E aí entra o assunto das dietas, né? Por exemplo, se você cortar as calorias que vêm dos vegetais, como as frutas e as verduras, você pode ter carência de nutrientes, de vitaminas, de minerais importantes para a sua saúde. Então, não é só cortar, mas é o que cortar, né? E como planejar essa dieta para que ela não só ajude você a controlar o peso, mas, acima de tudo, que ela previna doenças e te dê uma vida longa. Bom, a gente vai voltar nesse assunto aqui ainda no Vida e Saúde, mas o Murilo foi às ruas para saber o que as pessoas acham das dietas, se elas fazem, se funciona para elas. Vamos ver. Você está aí bem de boa na sua casa, no seu sofá, acessando a internet, quando de repente dá de cara com esse tipo de anúncio aqui, ó. Pior, imagine se for um anúncio desse tipo aqui. Pois é, gente, dá para acreditar no anúncio desse tipo? Você confia nas chamadas dietas da moda? A gente foi na rua para saber se o povo faz, se já fez ou se acredita nesse tipo de milagre. Meu amigo, dieta da moda, o que você acha dessa ideia? Eu acho que acaba sendo uma piada de mau gosto, porque para emagrecer a única coisa que você tem que fazer é se reeducar alimentar, né? Reeducar a sua alimentação, né? Eu acho que tem bastante gente fazendo, tipo, umas dietas para tentar emagrecer e tal, e é mais por conta de ter esse padrão de beleza, né? Os modelos, a mulherada quer conseguir chegar, tipo, nesse corpo. Você confia em alguma dieta da moda? Nem um pouco. Eu acho que elas fazem muito mal, de verdade. Você procura emagrecer, por exemplo, você procura saúde. Você olha para uma dieta ou você pensa, não, vou mudar minha alimentação e vou praticar atividade física? O que você prefere? O que você escolhe nessa hora de melhorar a saúde? Eu aumento a quantidade de água que eu bebo por dia, evito comer muita fritura ou açúcar. Eu como de tudo e de vez em quando eu como mais do que faço atividade física, mas eu faço um pouco, sim. Eu acho que eu prefiro pela atividade física, porque é meio difícil você mudar radicalmente a sua alimentação. Se você não está seguindo com um profissional, a possibilidade de dar errado é muito grande. A chave mesmo é os dois, né, junto, tanto a atividade física quanto a alimentação, senão acaba que nenhum rende tanto. Olha aí, a galerinha está informada. Obrigada, Murilo. Doutor, você falou aqui que realmente a grande dificuldade é escolher o que cortar dessa ingestão necessária e o que a gente dá uma melhorada. É muita coisa para a gente escolher. E o mercado, como o Murilo bem começou a matéria ali falando, olha, sugere muita coisa tentadora para a gente. O que é tentador para a gente? É emagrecer de hoje para amanhã. Sim. A maior parte das pessoas buscam um resultado imediato, né? Elas levaram 5 ou 10 anos para engordar e agora querem perder peso em 1 ou 2 semanas, né? E por isso que fazem loucuras realmente, né? Como a gente acabou de ver no vídeo. O que eu queria mostrar aqui nessa mesa existe uma variedade infinita de alimentos que estão disponíveis para a gente comer. Tá. E a gente vinha falando dessa discussão de carboidratos e gorduras, né? Tem uma dieta que está muito na moda hoje, que é a dieta da proteína, ou a dieta de você cortar os carboidratos, né? Então, em primeiro lugar, o que são os carboidratos? São os alimentos que fornecem a glicose para o nosso corpo. Então, eu tenho alguns exemplos aqui, né? A cenoura, a batata, a mandioca. Então, esses aqui são vegetais que têm carboidrato, glicose. Eu tenho também aqui o macarrão, a farinha, né? Farinha de trigo, aqui um pão branco, aqui um pão integral. E nessa categoria aqui o arroz, o milho e a quinoa, que é um cereal, né? Tá. Todos esses são fontes de carboidrato. E o que é base e o que é muito rápido, que não precisa cozinhar, não precisa fazer nada, é passar na padaria e levar um filão desses. Claro. O arroz branco, por exemplo, cozinha muito mais rápido que o arroz integral. Então, a gente tende a usar atalhos. Então, primeira coisa, as pessoas têm medo de carboidrato. Agora, que tipo de carboidrato, né? É o pãozinho branco ou é o pão integral? É o macarrão branco ou o macarrão integral, né? É o carboidrato da cenoura ou de um doce, de uma bala, de um pirulito. Então, nem todo carboidrato é igual. A gente parece que tem uma tendência para ser muito radical, né? Então carboidrato não presta, a gente não come nada e ainda vai... Quando a mãe chega lá com aquele purezinho de batata doce ou com uma cenoura, não, eu não posso comer carboidrato. A gente acaba vilanizando até os que são bons para a saúde, né? O problema não é o carboidrato, é o tipo do carboidrato. Okay. Então, esses que são processados, ultraprocessados, industrializados, esses são carboidratos que não deveriam fazer parte da nossa dieta. Ok.
E a gordura, né? E eu posso ingerir, só voltando para o carboidrato, doutor Luiz, eu posso ingerir então carboidrato mesmo querendo perder peso numa quantidade menor, de repente, do que eu comeria normalmente? Claro, se você comer carboidrato, café da manhã, almoço e jantar, especialmente dos refinados, é claro que a gente vai acabar ganhando peso. Especialmente para aquelas pessoas que não fazem atividade física, ou seja, elas ingerem o combustível, mas o carro fica na garagem. Elas não estão queimando aquela energia que elas acabaram de consumir. Perfeito. Então, o carboidrato é sim fundamental, desde que seja um carboidrato mais saudável, como dos integrais ou dos vegetais, por exemplo. Entendi. E agora na questão da gordura, porque nessas dietas de moda a gente também tem visto as pessoas eliminarem o carboidrato da dieta e mergulharem de cabeça em muitos produtos com gordura concentrada. Não é só gordura simples, não é aquela gordura pesada. Sim. Então, se você acredita que o carboidrato é o vilão e você começa a tirar esses alimentos que a gente conversou aqui, o que vai sobrar? As carnes, os queijos, o leite, né? O leite, os derivados, o ovo, né? Então, todos esses alimentos de origem animal, eles vão aumentar na sua dieta se você acabar tirando os vegetais, né? Qual é o problema disso? Esses alimentos de origem animal, eles têm uma gordura que nós chamamos de gordura saturada. E a gordura saturada é aquela que está conectada com doenças do coração, com o câncer, com o diabetes, com uma série de problemas que são super comuns nos dias de hoje. Então não vale a pena, Teru, você apostar nessa alimentação achando que o seu corpo vai agora queimar muita gordura, né? A sua ingestão de gordura é tão alta que no final das contas isso não vai levar você a um emagrecimento saudável, né? Essas dietas que cortam os carboidratos e apostam nas gorduras, elas a longo prazo trazem sérios riscos à saúde. Eu estou imaginando aqui, porque se eu corto o carboidrato e vou investir só em proteína de origem animal especificamente, porque até os grãos, né, os feijões, eles têm um pouquinho de carboidrato. Sim. Tem proteína, mas tem carboidrato. Então tem dietas que excluem inclusive os Sim. feijões. Sim. Eu estou imaginando que o fígado vai mandar a conta mais tarde. Não, tem muitas consequências, né? Essas dietas, elas a longo prazo, elas aumentam o risco, inclusive, de mortalidade. Ou seja, você pode até perder um pouco de peso agora, no curto prazo, mas a longo prazo, elas aumentam o risco de você morrer por uma série de problemas de saúde. Não vale a pena. Bom, então, se a gente puder diminuir um pouquinho o carboidrato, no caso de a necessidade de ser perda de peso, diminuir um pouquinho o carboidrato, especialmente o refinado, investir mais nos carboidratos complexos, nos naturais, eu vou usar que tipo de proteína? Essa é uma grande dúvida. Sim, a proteína Teru, ela tem duas fontes. Tem as proteínas de origem animal, que nós falamos aqui, carne, leite, queijo, ovos, por exemplo, são fontes proteicas. E existem as proteínas de origem vegetal. É engraçado que a gente normalmente não olha para os vegetais como fontes de proteína, né? A gente sempre pensa assim, o que eu vou fazer de proteína para o almoço? A gente sempre pensa carne, peixe, frango, alguma coisa assim. Mas eu tenho aqui para mostrar para vocês, por exemplo, a família das leguminosas ou a família dos feijões. Então, o feijão branco, a lentilha, aqui a soja, a ervilha, o grão de bico. Todos esses alimentos aqui são fontes de proteína. Eu também tenho as castanhas, né? Ou as nozes. Aqui eu tenho a castanha do Pará, a castanha de caju, que são bastante saudáveis, são um pouquinho mais caras, mas quem não tem condições pode comprar o amendoim, por exemplo, né? O amendoim é uma opção também que existe. E eu não tenho para mostrar aqui, mas as sementes também são fontes de proteína. Semente de linhaça, semente de chia, semente de girassol. De abóbora. Semente de abóbora, todas elas são fontes proteicas. E eu acho que realmente usar um pouquinho da imaginação faz muito bem. Porque se você pensar, puxa, então quer dizer que você comer arroz integral e lentilha todos os dias já tá legal? Tá legal. Isso é uma proteína completa. Tá. A gente sabe que a combinação de arroz com feijão,
cada um traz os seus ingredientes e eles formam uma proteína completa, como se você estivesse comendo um pedaço de carne, por exemplo. Né? Legal. Só que o brasileiro está cada vez comendo menos arroz e feijão e está comendo produtos mais industrializados, mais processados, né? E aí isso realmente é um problema. Aí tem aquela necessidade, né, da gente, você falou, né, a gente quer comer arroz e feijão e mais alguma coisa, como a carne, como o frango, como o peixe. E se ao invés de usar a lentilha como caldo, você usar de repente a lentilha como hambúrguer, como um filé de lentilha, filé de semente de girassol. Aqui no Vida e Saúde a gente tem tantas opções para você fazer. A soja, por exemplo, quem não pode comer o feijão, pode comer o tofu, que é uma ótima opção de proteína também. O grão de bico, não sei se vocês já ensinaram aqui no programa, o hummus, que é aquela pasta de grão de bico, né? É uma ótima opção. Dá para fazer hummus de feijão branco também, que fica uma delícia. Você pode fazer na forma de caldos, né? Uma sopa de lentilhas ou uma sopa de feijão. Também são opções para a gente aumentar o consumo das proteínas vegetais. Tá. Agora é o seguinte, não só de dieta você vai emagrecer. É preciso pensar em hábitos saudáveis. E o Dr. Luiz Fernando Sela é também endocrinologista e é também médico do estilo de vida. Eu queria que você falasse um pouquinho agora pra gente, doutor, como os hábitos saudáveis vão ajudar num todo. A gente tende a pensar na foto pequena, né? Dieta vai me ajudar. Mas e a foto maior, o grande quadro, né, que a gente precisa pensar no dia a dia? A grande questão é, Teru, por que tantas dietas? Porque nenhuma delas funciona a longo prazo. Se alguma funcionasse de verdade, né? E quando eu falo dieta, são aquelas dietas que tem uma data para começar, uma data para terminar, né? Algo que você suporta por 1, 2 ou 3 semanas para perder um pouquinho de peso. E depois retorna à velha vida. Aí você retorna aos velhos hábitos, o peso volta ao anterior e os problemas de saúde também. Tá. Então, o que funciona é a mudança de estilo de vida a longo prazo, a mudança alimentar. Então, se você comia muito pão branco, né, muito queijo, muita carne, muita manteiga, que são alimentos que têm muita caloria e não têm tantas vitaminas e minerais... E você agora começa a comer mais frutas, você começa a aumentar a quantidade de saladas e de vegetais que você coloca no seu prato. Esse tipo de mudança, se ela for sustentável, ou seja, se você manter isso para a sua vida, você não vai voltar ao peso anterior, às doenças anteriores. Então eu digo que é sempre mais importante fazer uma mudança gradual de cada vez, mas que seja definitiva, do que você tirar alguma coisa só temporariamente. Interessante pensar assim, né? E olha, se você parar para analisar aquelas pessoas, pensa aí na sua vida, seus amigos, seus colegas de trabalho, aquelas pessoas que perderam peso definitivamente. Dá uma olhada nos hábitos alimentares, dá uma olhada se elas não aprenderam a gostar de arroz integral. Eu conheço, quero mandar um beijinho aqui para Neuzinha, que fez a mudança, lutou com muitas dietas por um longo período de tempo, até descobrir que precisava sentir prazer com essas coisas aqui. A sua própria história, acabei de me ligar aqui, sua própria história de transformação de vida também, né, doutor? Bom, eu era um obeso que durante até a faculdade de medicina até fiz a dieta da proteína, né? E de fato emagreci ao longo de um mês um bom peso. Depois que eu voltei a meus hábitos anteriores, eu ganhei o peso novamente. E só fui a emagrecer de verdade quando eu entendi que eu precisava fazer uma mudança alimentar duradoura. Né? E esse pezinho aqui me lembra também da atividade física, né? Nenhuma dieta ela vai ser importante e vai ser saudável para você se ela não estiver acompanhada de atividade física e de bom repouso também. Nós precisamos do combustível para o motor funcionar, depois precisamos da atividade física, que é onde esse combustível vai ser consumido. E nós também precisamos do repouso, do sono, pelo menos 7 a 8 horas de sono. Esse repouso acaba reparando os danos do uso dessa máquina aqui, né, doutor? Sim, e os estudos mostram, por exemplo, que se você dorme, por exemplo, 5 ou 6 horas por noite, que é um sono insuficiente para a maioria das pessoas, no seu processo de emagrecimento, você perde mais músculo do que gordura. Ai, ai, ai. Ou seja, vai ficar mais flácido. Vai ficar mais flácido e o metabolismo vai desacelerar, porque é o músculo que consome mais energia no corpo.
Então, gente, ó, tem que suar, tem que comer bem, mas tem que suar a camisa e depois descansar. E confia que os remédios de Deus e as propostas de Deus para a nossa vida, os alimentos mais naturais, né, os alimentos que a gente não tem que desembalar, que a gente tem que descascar, são alimentos que funcionam, que fazem o seu organismo funcionar bem. Acho que para finalizar, doutora, aquela pessoa que está cansado, que até fez uma resolução, está pensando nas resoluções aí para o próximo ano, que palavra você tem para essa pessoa? Olha, acho que a primeira coisa é o seguinte, o benefício de algumas dietas, ele não é simplesmente do que você tira, mas é do que você adiciona à sua alimentação. Então, por exemplo, as dietas que estão hoje mais faladas e são mais saudáveis a longo prazo são as dietas baseadas em vegetais, as dietas baseadas em plantas, que valorizam as frutas, as verduras, os legumes, os grãos, as castanhas, as sementes, com a menor quantidade possível ou nada dos alimentos de origem animal. O benefício dessas dietas não está só em tirar a carne ou tirar o queijo, que são alimentos ricos em gordura, mas em adicionar os vegetais. Interessante. Então, a minha proposta é, não pense só no que você vai tirar, pense no que você vai adicionar. Então, adicione frutas no seu café da manhã, adicione mais vegetais no prato do seu almoço. Quando você adiciona as coisas saudáveis, as coisas que não são saudáveis perdem espaço. Não cabem mais. Não cabem mais. Muito obrigada, doutor Luiz. Olha, feliz ano novo para você, porque a gente não sei se vê até lá, mas muito útil aqui essa nossa conversa. Que Deus te abençoe, viu? É um prazer. E você que gostou dessa conversa, quiser rever, quiser mandar para algum amigo, aproveita, se inscreve no nosso canal no YouTube e compartilha essa conversa aqui. A gente faz um rápido intervalo e na volta o Dr. César vai falar sobre alguns tipos de transtornos alimentares. Vai falar sobre anorexia, bulimia e também compulsão alimentar. Interessantíssimo. E o Ricardo Fioravante, o nosso chefe convidado, ensina a fazer esse super lanche de almôndegas veganas. Eu já volto, não sai daí não.